Então já sabemos que a média amostral e os estimadores, os outros estimadores também, eles se comportam como variáveis aleatórias, né? Porque o valor que eles vão assumir depende da amostra selecionada e cada amostra tem uma probabilidade. Então, os valores que eles assumem também estão relacionados a probabilidades. E também vimos como a gente pode aproximar, né, essa distribuição de probabilidade da média amostral pela distribuição normal, né, pelo que a gente viu o teorema central do limite. Então agora a gente vai começar a usar essa aproximação para calcular probabilidades de fato para os valores que o parâmetro pode, o estimador pode assumir. Então vamos ver uma pequena aplicação aqui. Então a gente já sabe calcular probabilidades de desvios em relação à média amostral, né? Da média populacional utilizando o teorema central do limite. Foi o último exemplo que a gente fez. Então agora vamos fazer uma coisa um pouco mais aplicada aqui. Considere que uma variável aleatória representa determinada característica dos indivíduos numa população. Suponha que a média da variável seja 45 e a variância seja 25, né? Ou seja, desvio padrão vale 5. Se selecionarmos uma amostra com 100 indivíduos, qual a probabilidade da média da variável nessa amostra, né? Ou seja, a média amostral, estar entre 43 e 46? Então a gente pode aproximar, né, essas probabilidades utilizando a aproximação do teorema central do limite. Então, o teorema afirma que essa variável aqui, né, ou seja, a variável x na realidade aqui é a variável média amostral, né, não é a variável x, a variável média amostral menos a média populacional dividido aqui pela raiz da variância sobre o tamanho da amostra, né? A variância é 25, o tamanho da amostra é 100. Então a raiz vai dar 5 sobre 10. Tem aproximadamente uma distribuição normal padrão. Então a probabilidade aqui não é x, não é, faltou o sinal aqui em cima, né? Porque é a média amostral. Então a probabilidade da média amostral está entre 43 e 46, né? Eu vou traduzir isso aqui para uma probabilidade relacionada à variável normal padrão por essa relação aqui. Então eu vou substituir aqui 43 e 46. 43 e 46. Então essa probabilidade vai ser igual à probabilidade da normal padrão estar entre menos 4 e 2. Se a gente for numa tabela, né? Essa probabilidade aqui é igual à soma das probabilidades de z está entre 0 e 4, mais a soma da probabilidade de z está entre 0 e 2. Na realidade aqui seria de menos 4 a 0, né? Mas pela simetria, como é simétrica, normal em relação ao zero, a gente pode mudar aqui. Aí,
vai ficar aqui meio mais 0,47. Então a gente vai ter 97,7% de probabilidade dessa média amostral está entre 43 e 46. Essa probabilidade a gente calculou utilizando a aproximação do teorema central do limite. Bem, em muitos casos a gente precisa resolver um problema igual a esse que a gente acabou de resolver, mas em situações que a gente não conhece o valor da variância da variável, a gente só conhece a média. Imagina aqui que ele não desse a informação da variância. Então também a gente vai ter uma maneira de aproximar probabilidades desse tipo, mesmo sem conhecer a variância, o parâmetro da variância. Então a gente vai ter um análogo, né, do teorema central do limite nesse caso. Então imagina que a gente tem aqui variáveis aleatórias independentes e com a mesma distribuição de probabilidade, e média μ. E a variância finita desconhecida. Então, se a gente pega aqui a variável aleatória da média amostral de tamanho n, menos a média de cada variável x, μ, essa média μ, dividido aqui pelo desvio padrão amostral, né, dividido por raiz de n. Então, à medida que a gente aumenta o tamanho dessa amostra, essa variável aqui fica com uma distribuição próxima de uma distribuição que a gente chama t-student, com n-1 graus de liberdade. Então, o que mudou aqui, né? No caso lá do teorema central do limite, a gente tinha o sigma, né? A variância aqui de cada variável aleatória. Nesse caso aqui não, aqui é a variância amostral, que também vai ser uma variável aleatória, né? Vai depender de da amostra que a gente selecionar, a gente calcula o valor da variância amostral nessa amostra. Então, assim como a média é uma variável aleatória nesse sentido, essa variância amostral também vai ser. E aqui agora ela fica próxima de uma distribuição que a gente chama de t-student, com n-1 graus de liberdade. E n aqui seria o tamanho da amostra que a gente está considerando. Bem, então qual que é essa distribuição t-student, né? Então repara que ela depende do n. Para cada n a gente vai ter uma distribuição diferente, né? E a gente chama esse parâmetro de grau de liberdade da distribuição. Então essa distribuição na realidade ela tem o mesmo formato da distribuição normal, né? Mas tem algumas características um pouco diferentes. Então aqui está desenhado aqui no gráfico. Bom, primeiro a curva da distribuição normal padrão em preto, né? Que seria essa aqui mais acima aqui no zero. E também estão desenhadas aqui as curvas, né, da densidade da distribuição t-student. Aqui primeiro aqui esse vermelho aqui para 1 grau de liberdade, que seria essa aqui mais abaixo. Depois para 3 graus de liberdade em verde, está aqui mais em cima. Para 5 graus de liberdade seria amarelo. Em azul aqui para 7 graus de liberdade.
e aqui um pouco mais acima, aqui em marrom, para 10 graus de liberdade. Então, à medida que a gente aumenta os graus de liberdade, que no caso aqui seria a mesma coisa que aumentar o tamanho da amostra, né? Ela vai ficando cada vez mais próxima da normal padrão. Então ela também tem essa distribuição também tem os valores de probabilidades tabelados. Então aqui a gente tem um exemplo de tabela para a distribuição T-Student. Só que ela muda um pouquinho do formato da tabela da distribuição normal. Então aqui essa tabela está informando aqui a probabilidade referente a essa área aqui, né? A partir desse valor de t aqui no eixo. Aí como é que funciona a tabela? Na tabela normal, né, os valores de probabilidade eles ficavam aqui no corpo da tabela, né, propriamente dito. Agora, para a distribuição T-Student é diferente. Os valores de probabilidade eles ficam aqui na, na primeira linha, né, definindo as colunas. E os valores aqui do eixo, né, o t propriamente dito, agora fica no corpo da tabela. Opa. E aqui na primeira coluna, a tabela diferencia os graus de liberdade. Então, por exemplo, imagina que eu esteja trabalhando aqui com uma amostra de tamanho 6. Então, eu vou trabalhar com uma distribuição com 6 menos 1 graus de liberdade, né? Ou seja, com 5 graus de liberdade seria essa linha aqui. Então imagina que eu queira saber o valor de t aqui, de maneira que essa área aqui corresponda a uma probabilidade de 5%. Então agora as probabilidades estão aqui na primeira linha, né? A probabilidade de 5% seria essa coluna aqui. Então o valor de t correspondente seria 2,15. Então, para um grau de liberdade maior que 10, a distribuição é bem próxima da normal padrão. Então a gente, na prática, né? Então se o tamanho da amostra é grande, né, a gente pode aproximar pela distribuição normal diretamente, então. Né? Então a gente vai utilizar a distribuição T-Student quando o tamanho da amostra é pequeno e a distribuição populacional pode ser considerada uma distribuição normal, ou seja, no caso em que essas variáveis aqui, né, cada uma dessas variáveis tem a distribuição normal. Então esse é o requisito para a gente poder aplicar essa aproximação. Então, cada variável aqui vai ter que ter distribuição normal, né? E o n também não pode ser muito grande. A gente também vai trabalhar com o parâmetro da proporção. E, bem, a gente também consegue utilizar aquela aproximação do teorema central do limite para conhecer também a distribuição de probabilidade, né,
do estimador da proporção. E, bem, como é que a gente faz isso? Imagina que a gente tem uma população aqui total com nzão elementos. E a gente tem uma quantidade aqui, nc, de elementos que possui uma característica de interesse. Então, a gente vai definir uma variável x nessa população, né, para modelar essa proporção. Então, como é que vai ser essa função x? Ela vai valer 1 com probabilidade nc sobre nzão, né? E vai valer 0 com 1 menos essa probabilidade, né? Então, o que ela representa, né? Quando eu sorteio uma pessoa na população, né, ela vai ter exatamente essa probabilidade aqui de possuir a característica, né, e essa probabilidade aqui de não possuir a característica. Então, bom, então a variável vai valer 1 se a pessoa possuir a característica, né, e vai valer 0 se a pessoa não possuir. Isso que a gente está definindo aqui. Então imagina que a gente seleciona uma amostra de tamanho n. O que a gente pode afirmar sobre a proporção dessa característica na amostra? Então, bem, a gente pode definir para cada elemento sorteado uma variável aleatória, né? Então eu vou definir para cada elemento sorteado essa variável yk. Ela vale 1 se o elemento possuir a característica e vai valer 0 se ele não possuir. Então ela vai ter a mesma probabilidade dessa variável x aqui, né, que representa a proporção na população. Vai valer 1 com probabilidade essa probabilidade p, né, nc sobre n, e vai valer 1 menos p, e vai valer 0 com essa probabilidade 1 menos p. Por que eu defino isso, né? Então, imagina agora que eu vou tomar a média das n variáveis, né, que eu defini para cada um que eu escolhi. Então, quando eu somo os valores aqui das n variáveis, né, vai me dar o total de elementos na amostra que possuem a característica. Né, porque ela vale 1 se possui e vale 0 se não possui. E se eu dividir por n, eu vou ter a proporção amostral, né? A quantidade de indivíduos que possuem característica na amostra dividido pelo total da amostra. Então, a média aqui dessas n variáveis vai me dar a proporção amostral que eu quero como estimador. E aí por que eu faço isso? Porque para a média, né, eu posso aplicar o teorema central do limite e conhecer, aproximar a distribuição de probabilidade aqui dessa média. Consequentemente, eu vou aproximar a distribuição de probabilidade da proporção amostral. Então essas variáveis que eu defini, né, y, k, elas cumprem as condições lá do teorema. Elas são independentes e têm a mesma distribuição. Então, bem, a média delas, né, menos a média de cada uma delas, dividido pelo desvio padrão de cada uma delas, dividido por raiz de n, fica próximo de uma distribuição normal padrão.
Então, para essa distribuição delas, né, essa distribuição aqui, se a gente calcular a média vai dar P, e o desvio e a variância vai dar P vezes 1 menos P. Então, se a gente substituir aqui, a gente vai ter lá que a média delas, né, ou seja, a proporção amostral, se eu subtraio aqui a proporção populacional, P, dividido aqui por raiz de 1 menos pp, raiz de n, à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, essa variável aqui fica com distribuição próxima da normal padrão. Então agora eu só tenho um parâmetro aqui, que é a proporção populacional. Então vamos utilizar essa aproximação para estimar, né, uma probabilidade em relação à proporção. Então, uma grande empresa possui 2.500 funcionários. Ela vai sortear 100 funcionários para participar de um processo de capacitação. Então, nesses 2.500, a gente tem 1.800 homens e 700 mulheres. Então, imagina aí que o sorteio vai ser uma amostra aleatória, né, no meio aqui de todos os funcionários. Qual a probabilidade da proporção de mulheres nessa amostra, né? Está entre 30% e 40%. Então, bem, qual que vai ser a proporção populacional nesse caso? Se a gente estiver pensando aqui na proporção de funcionárias mulheres, né? Vai ser o número de funcionárias mulheres, 700, dividido pelo total de funcionários, dá aqui 28%. O tamanho da amostra, né? Vão ser 100 pessoas selecionadas. Então esse denominador aqui, né? Ele vai valer raiz de P, 0,28, vezes 1 menos P, dividido por N. Né? Seria esse denominador aqui, que dá 0,045. Então, a proporção amostral, nesse caso, pode ser aproximada por uma distribuição aqui, né, com média 0,28, que seria o P, né, e o desvio padrão dado por esse denominador, ou seja, com variância 0,045 ao quadrado. Então a gente cai nessa relação aqui, né, substituindo esses valores aqui, a gente cai nessa relação entre a proporção amostral e a distribuição normal padrão. Então a gente quer saber que a probabilidade da proporção está entre 0,3 e 0,4. Substituindo aqui, né, vai ser igual a probabilidade da normal padrão está entre 0,44 e 2,67, que dá aqui uma probabilidade de 33%. Ou seja, tem 33% de probabilidade da proporção estar entre 0,3 e 0,4.